Bom dia, meu povo, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Mais uma terça-feira abençoada, na qual o Senhor nos proporcionou de estarmos de pé nesse dia chamado hoje. E eu tenho uma palavra para o teu coração que se encontra no livro de Jonas, capítulo 1 e 2, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor, ela vai até Jonas e fala: Jonas, vai até a cidade de Nínive e prega contra aquela cidade, porque a malícia daquele lugar chegou até mim. A Bíblia vai dizer que Jonas, ao invés de obedecer a ordem do Senhor, a direção na qual o Senhor deu para ele vai até Jope, pega um navio e vai em direção a Tarse, para fugir da presença do Senhor, para não obedecer aquilo que o Senhor tinha ordenado para ele. E quantas das vezes nós somos assim como Jonas? O Senhor estabelece algo para nós fazermos, o Senhor dá uma direção para nós cumprirmos, e por muitas das vezes nós estamos fugindo daquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Jonas ali, ele tinha que obedecer a ordem do Senhor e pregar contra aquela cidade, mas ele decidiu fugir da presença do Senhor. Talvez você esteja aí me ouvindo do outro lado e se perguntando: o Senhor me deu uma direção, mas eu decidi fugir. Eu decidi ir para outro lugar. O Senhor me deu uma ordem, mas eu decidi fugir da presença dele. A Bíblia vai dizer que o Senhor, ele manda uma tempestade em direção ao barco, em direção ao navio que Jonas estava. E ali os marinheiros, sem saber o que estava acontecendo, o porquê daquela tempestade, eles começam a clamar os deuses dele. Eles começam a pedir para que aquela tempestade acabe, mas eles estavam clamando ao Deus errado. A Bíblia vai dizer que os marinheiros, eles estavam tirando as coisas de dentro do barco para aliviar o peso, para aliviar, para que o barco não afundasse, porque a Bíblia diz que o barco estava quase se quebrando, porque a tempestade que o Senhor mandou era tão forte que o barco estava quase quebrando. Talvez você esteja enfrentando situações na qual você não esteja entendendo o porquê de você esteja passando por isso, mas verdadeiramente é o Senhor te trazendo para o centro da vontade dele. É o Senhor mandando uma tempestade, é o Senhor mandando um momento difícil, é o Senhor mandando dificuldade para você entender que é necessário você obedecer a ordem que ele te deu. Por muitas das vezes você fugiu, assim como Jonas, para não obedecer aquilo que o Senhor tem estabelecido sobre a tua vida. Mas o Senhor tem te cercado com tempestade, o Senhor tem te cercado com momentos difíceis, para que você volte à posição que ele estabeleceu sobre você, para que você volte para obedecer aquilo que ele quer que você faça. A Bíblia diz que os marinheiros, ele começa tirando as coisas do barco, e a tempestade, ela não se acalma. Por quê? A tempestade estava acontecendo naquele navio por causa de Jonas. Porque Jonas estava dentro do porão, Jonas estava dormindo. Talvez você esteja dormindo, as coisas estão acontecendo ao teu redor e você esteja aí adormecido. Você sabe que você está longe do propósito do Senhor, as coisas têm acontecido ao teu redor, mas você está como Jonas, dormindo. A Bíblia diz que ali os marinheiros começaram a questionar o porquê aquilo estava acontecendo com ele. Eles olharam e viram Jonas dormindo calmamente, e eles desesperados. Porque existem pessoas que eles fogem do propósito que Deus tem para eles, e eles não estão entendendo, eles estão adormecidos. E as tempestades têm acontecido na vida das pessoas por causa da desobediência deles. Aquela tempestade estava acontecendo naquele navio, com aqueles marinheiros, por causa da desobediência de Jonas. Se Jonas ele tivesse obedecido a ordem do Senhor, aquela situação não esteja acontecendo com aqueles homens. Talvez esteja pessoas passando por situações por causa da tua desobediência. Talvez o Senhor te deu uma direção, faz tal coisa, e você não fez. Você fugiu da presença do Senhor. Você decidiu ir para outro caminho. E o Senhor, ele sabe como nos trazer de volta ao centro da vontade dele. Não adianta a gente tentar fugir, não adianta a gente ir para o outro caminho, porque nós temos que obedecer aquilo, a ordem que o Senhor nos direcionou. Não adianta a gente pegar um atalho e ir para outro lugar.
Porque aonde nós formos, se nós formos chamados do Senhor, a presença dele vai conosco, não adianta. Talvez você esteja tentando fugir da presença do Senhor, mas você está vendo que não tem como, aonde você vai tudo dá errado. Nada de bom acontece, você não percebe que as coisas só vão começar a dar certo na tua vida quando você obedecer a ordem que o Senhor te deu, quando você voltar para o centro da vontade do Senhor. A Bíblia diz que ali eles começam a perguntar a Jonas de onde ele vem, o que ele faz. E ele diz assim: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Jonas, ele sabia de onde ele era. Jonas, ele sabia o Deus que ele servia. Mas ele decidiu desobedecer. Ele decidiu seguir caminhos diferentes. Ele decidiu ir para outro lugar na qual o Senhor não tinha para ele. Porque aquela cidade, ela precisava ser pregada por Jonas. Porque existem lugares que o Senhor vai te direcionar, que é somente você que irá chegar lá, porque é aquilo. O Senhor, se o Senhor te deu, ele tem a capacidade de te mudar, de te preparar para ir naquela situação, naquela direção que ele te ordenou. Jonas ali, ele fugiu da direção do Senhor. E a Bíblia vai dizer que ali eles começaram a entender que tudo aquilo que estava acontecendo era por causa de Jonas. Toda aquela tempestade, o barco quase se quebrando, era por causa de Jonas. E ali Jonas disse: me lança no mar. Eles lançaram Jonas no mar. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe, de um grande peixe. E ali naquele lugar, na barriga do peixe, dentro do peixe, ele clamou ao Senhor. Ele entendeu que ele poderia fugir, mas para onde ele fosse, a presença do Senhor estaria com ele. Aquilo que o Senhor direcionou para ele estava com ele. Ele começou a clamar ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele fala ao peixe, e o peixe cospe Jonas na terra. E ali Jonas vai e obedece a direção que o Senhor tinha dado a ele lá atrás. Talvez você esteja passando por situações que não era para você passar. Talvez você esteja passando por processos difíceis, dolorosos, que não era para você passar. Mas por causa de você não obedecer a ordem do Senhor, você está passando por momentos, situações difíceis. Por causa de você ir para outro lugar, tentar fugir daquilo que o Senhor estabeleceu para a tua vida, você está passando por momentos difíceis, por tempestade, por situações adversas. Mas ali Jonas, ele volta e obedece ao Senhor. Quando ele vai para Nínive, ele prega Nínive, ele clama naquele lugar, ele prega naquele lugar, e a Bíblia vai dizer que as pessoas daquele lugar, eles se arrependem dos maus caminhos que eles estavam trilhando. Até o rei daquele lugar, daquela cidade, ele desce do trono dele, ele começa a se arrepender, ele se veste de pano de saco, ele senta sobre as cinzas. Eles entendem, eles lançam um propósito de jejum. Eles entendem que aquela malícia que eles tinham, aquelas coisas que eles estavam fazendo, não agradava o coração do Senhor. Então Jonas, ele foi enviado para libertar aquele povo. Talvez o Senhor tenha te direcionado para fazer algo e você tem fugido. Senhor, eu não sou capaz. Senhor, para mim não, eu não vou conseguir. Talvez você esteja dizendo: o que eu faço? Eu não tenho capacidade, Senhor. E você tem fugido daquilo que o Senhor quer que você faça. Mas existem pessoas que através da sua vida vão ser alcançadas. Tem pessoas que através daquilo que o Senhor te deu, o Senhor te proporcionou, o Senhor te está direcionando, vai ser liberta. Assim como aquela cidade inteira, até o rei daquela cidade se arrependeu de todo o coração daquilo que eles faziam de errado e reconheceu que somente o Senhor, ele é Deus. Assim é Deus que quer fazer na tua vida, através da sua vida. Se o Senhor estabeleceu algo para a tua vida, se você tem sido como Jonas hoje, fugindo da presença do Senhor, fugindo daquilo que Ele tem para a tua vida, do chamado que Ele tem para a tua vida, eu quero te dizer nesta manhã: não adianta você fugir, não adianta você pegar atalho, não adianta. Porque aonde você for, a presença vai estar contigo. Aonde você for, aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida vai estar contigo. Jonas, ele estava fugindo para Tarsis. Jonas estava no porão de um navio, dormindo.
mas a palavra que o Senhor liberou para ele, a direção que o Senhor liberou para ele estava com ele. E o Senhor começou a movimentar as coisas ao redor dele para que ele entendesse que ele precisava voltar ao centro da vontade de Deus. Está na hora de você voltar para o centro da vontade do Senhor. Está na hora de você obedecer aquilo que o Senhor tem para fazer pela tua vida e através da sua vida. Talvez até hoje você fugiu. Talvez até hoje você procurou outros lugares, outras direções. Mas o Senhor está te dizendo nesta manhã, não tem como você fugir daquilo que eu estabeleci sobre você. Não tem como você fugir do propósito que eu determinei sobre a tua vida. Não fuja mais. Volte para o centro da vontade de Deus, porque tem pessoas precisando daquilo que o Senhor colocou sobre você. Que Deus te dê um dia abençoado, que você possa ser cheio da presença do Senhor, que a cada dia você se aproxime do Senhor, dia após dia. Jesus está voltando para buscar a tua igreja. E assim como essa palavra tem chegado para você, o Senhor, Ele quer te salvar, Ele quer te dar uma vida eterna. Mas só basta você abrir o teu coração, abrir mão daquilo que você tem feito até hoje. Porque nós sabemos que o mundo, ele não tem nada para nos oferecer, a não ser sofrimento, a não ser dor, a não ser humilhação. Mas o Senhor, Ele quer mudar a tua história. O Senhor quer te dar uma vida eterna. Ele quer fazer algo através de você, em você e através de você. Mas só basta você se posicionar. Só basta você tomar uma direção, uma posição que o Senhor tem para você. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Volte para o caminho na qual o Senhor te estabeleceu. Fique na paz.